Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Gênesis. Hoje nós faremos então os capítulos 19 e 20 do livro do Gênesis então. Vamos juntos, Gênesis 19, versículo 1. Vai dizer assim: Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis o vosso caminho. Então a gente vê aqui que Ló teve a mesma hospitalidade de Abraão, né? Assim como Abraão recebeu bem ali esses três homens, né, que eram anjos lá, agora quando esses dois anjos chegam a Sodoma aqui, dentro desse texto, Ló, sentado à porta, ele vê então esses homens e ele hospeda, chama para que eles se hospedem na casa deles, né? Vai mostrar toda essa hospitalidade ali de Ló. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles concordaram e entraram na sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite na tua casa? Conduze-nos a nós para que o conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho duas filhas que são ainda virgens. Eu vou-las trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam, retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro da casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por encontrar a porta. Gente, o que essa passagem está falando, né? Quando vem dizer aqui, onde os homens ali de Sodoma disseram a Ló, conduze-os para que nós o conheçamos, aqui quando a Bíblia ela usa esse termo conhecer, e esses homens então usam esse termo para que os conheçamos, na verdade está falando de uma perversidade sexual deles, né? Quando, por exemplo, o anjo aparece a Maria e fala que Maria vai ficar grávida, ela pergunta assim, como se dará isso? Pois não conheço homem algum. Então, o verbo conhecer aqui para dizer da intimidade sexual. Então, era a Virgem Maria dizendo, olha,
eu não tenho intimidade sexual nenhuma com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida, né? Esse entendimento. Aqui, da mesma forma, quando eles dizem para esses anjos, esse termo conheçamos, né? Que Ló trouxessem os homens, era para que eles fossem abusados sexualmente pelos homens daquela cidade. Era algo sério, a perversidade sexual de Sodoma era algo que estava bradando aos céus, como nós já vimos. Por isso, o pecado de Sodoma era muito grande. E aí, a gente vê até mesmo que Ló oferece as filhas dele, né? Porque na mentalidade, na cultura da época, as mulheres elas tinham um menor valor, né? Um menor valor do que ali os homens. Então os hóspedes ali, tanto por serem hóspedes como por serem homens, né? Mas o que a gente pode tirar aqui, né, do que essa passagem está dizendo? Querendo dizer desse pecado de Sodoma, né? Ló, ele teve uma grande hospitalidade, ele acolheu aqueles homens, né? Tratou bem. Agora os homens daquela cidade, eles iam na contramão da hospitalidade, completamente na contramão da hospitalidade, e eles também demonstraram aqui como eles eram entregues ao mal, como eles eram entregues ao pecado, né? Então, como que realmente não existia justiça no meio daqueles homens, né? E aí, só que eram anjos, na verdade, né, que estavam sendo hospedados ali. E aí eles feriram de cegueira, então, os homens que estavam ali naquela cidade, e eles então não encontravam a porta. E continua dizendo no versículo 12, os 2 homens disseram a Ló, tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar. Vimos que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Como nós já estávamos vendo que tudo isso já estava sendo preparado nos últimos capítulos, agora chega realmente o momento de que Sodoma seja ali exterminada, né? Sodoma e Gomorra. Então aqui vai mostrar, né, essa realidade da destruição aqui de Sodoma, porque o clamor que vai dizer que se eleva dos habitantes é enorme diante do Senhor. O clamor dos pecados daquela cidade. Meus irmãos, nós temos que pensar como andam, né, as nossas casas, como andam as nossas famílias, como andam as nossas cidades. Será que as nossas cidades têm clamado ao céu pelos seus pecados? Né? Por isso que é preciso evangelizar, é preciso que as pessoas conheçam a Jesus verdadeiramente e que abandonem o pecado, né? Porque não se trata só de ir à igreja, não se trata só de que a gente encha as nossas igrejas, né? Porque encher a igreja é fácil, né? Mas difícil é que exista verdadeiramente um compromisso com o Evangelho. E é isso que é necessário. Não adianta a gente fazer número. A gente precisa ter um compromisso com o Evangelho, porque senão a gente está brincando, a gente está fazendo teatro, a gente está fazendo qualquer coisa, né? Menos a vontade de Deus, menos ali uma evangelização eficaz. E aí, vai dizer o versículo 14, saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgavam que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e levaram-no para fora. Então o que a gente vê aqui, gente? Nós vemos aqui que Ló ainda se demorou, e aí a gente pode pensar assim, o que eu tenho atrasado na minha vida que já era para ter feito? Olha, que já está na hora, já deu, né? Como a gente costuma dizer, olha, já deu, vamos embora, né? Olha, não dá para ficar protelando, às vezes a gente fica protelando a nossa conversão, a gente fica protelando a nossa salvação, a gente fica protelando, né, a autêntica mudança de vida, a gente fica protelando decisões importantes que nós temos que tomar na nossa vida, a gente vai deixando para amanhã. E os anjos viram que Ló estava demorando e que o Senhor queria salvá-lo, então eles tomam Ló,
a mulher de Ló e as filhas pelas mãos e falar: vamos embora, porque a cidade vai ser destruída e o Senhor deseja salvá-los, né? Então que o Senhor nos tome pelas mãos. Nós pedimos hoje, Senhor, a tua graça sobre nós, que os teus anjos nos tomem pelas mãos e nos levem, Senhor. Que nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos docilidade, abertura, Senhor, a tua graça para que nós possamos avançar. No versículo 17 vai dizer: então, quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade em favor da qual me pedes. Então, essa cidadezinha foi salva porque Ló pediu ao anjo para ir para lá, né? E aí a cidadezinha não foi destruída por causa de Ló. Então a família de Ló não foi destruída por causa dele, a cidadezinha não foi destruída por causa dele. Se nós orarmos, se nós formos homens e mulheres de fé, nós salvaremos a nossa cidade, nós salvaremos a nossa família, nós precisamos ser pessoas de fé. Continua dizendo então: apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Então olha só, não viria o castigo ali sobre Sodoma enquanto Ló não estivesse protegido. Gente, é uma maravilha a gente pensar isso, né? A docilidade de Ló e a docilidade de Abraão, que já havia intercedido, né, pelos justos daquela cidade, fizeram com que Ló e sua família ali fossem salvos, né, daquilo que veio a acontecer. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Lembrando que lá no versículo 17, o Senhor vai dizer assim, o anjo vai dizer assim para Ló: salva-te se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície. Então, o que quer dizer essa passagem, gente? Para nós, né? Os anjos disseram: olha, não olhe para trás. E a mulher de Ló, dentro do texto bíblico aqui, olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Isso para dizer até mesmo aquilo que o Evangelho diz, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, essa pessoa não é digna do reino dos céus, né? E eu concordo com você que não é fácil não olhar para trás. Que muitas vezes nós somos tentados a olhar para trás. Nós vamos caminhando com Deus, nós vamos fazendo ali a vontade de Deus, nós vamos tendo uma vida de oração, nós vamos verdadeiramente configurando a nossa vida ao Evangelho, mas de repente vem situações nas nossas vidas que querem nos fazer desanimar. Situações sérias, situações concretas vão acontecendo na nossa vida para nos fazer olhar para trás. Assim como aquele povo que lá no deserto ficava chorando as cebolas do Egito, aquilo que eles tinham lá no Egito para comer, né? Ficavam querendo voltar para a vida velha, não é? Então colocar a mão no arado e olhar para trás é isso, né? Querer retroceder, querer voltar, você já avançou, vai para frente, não olha para trás não, né? Então é isso que essa palavra vem dizer a nós, é preciso prosseguir.
Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma, onde estamos? Achei. De Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Então a gente vai ver aqui um emaranhado de coisas nesse texto que nos fazem pensar, né? Como que funciona as realidades diante da graça de Deus, né? Aquilo que nós vivemos diante da graça de Deus. Nós vimos Abraão que intercedeu, Senhor, se lá tiverem 50 homens, e 45, e 40, lembra que a gente viu isso ontem? E Abraão foi ali, então meio que negociando com Deus ali, mas Abraão se colocou na sinceridade do seu coração, intercedendo por outras pessoas. Se houver um injusto, Senhor, naquela cidade, né? E o Senhor salvou Ló e a sua família, dizendo aqui que eles eram justos, né? Sobretudo por causa da justiça de Ló, mas por causa da intercessão de Abraão também, né? Então, o que vai movendo a nossa vida, gente? A oração vai movendo a nossa vida, né? A intercessão que nós fazemos pelos outros vai fazendo diferença na vida dos outros. A nossa oração, ela beneficia a outros. A oração dos outros beneficia a nós, né? E ao mesmo tempo nós vemos que a graça de Deus vai permeando tudo isso. Antes de tudo é o Senhor que se adianta, né, para vir até nós, como os anjos foram a Abraão, os anjos foram até Ló. É o Senhor mesmo que adianta, que se adianta, né? Faz promessas, como fez promessas a Abraão, nos alerta, olha, como o anjo alertou, olha, sai, não olha para trás, vai porque o Senhor deseja te salvar. Então nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo para que nós nos salvemos. É preciso ter docilidade, né? É preciso também ter uma vida que vá se configurando com aquilo que Deus deseja de nós. Porque senão depois a gente erra, né? E aí depois fala assim, dá tudo errado, né? Dá tudo errado, a vida da gente arruma aquela confusão, a gente fala assim, ah Deus, mas o Senhor nem me ajudou, né? Aí Deus fala assim, não meu filho, eu tentei te ajudar há tanto tempo, você nunca quis, né? É verdade, muitas vezes é isso. Agora a gente vai ver aqui a partir do versículo 30, do versículo 30 ao versículo 38, vai mostrar aqui uma passagem onde diz que as filhas de Ló, vendo ali que não tinham homens onde elas estavam, elas embriagam o pai, né? E diz aqui no 32, vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Então vem outro pecado seríssimo aqui, né? Do incesto. Essas meninas, então, como vai mostrar o texto aqui, numa noite uma vai, embriaga o pai, dorme com o pai sem que ele perceba, como vai contar o texto, né? Depois vem a outra, dorme com o pai também, e aí vai falar aqui que elas ficam grávidas e que se originam dois povos aqui, os moabitas e os amonitas, né? Claro, isso aqui é como a gente tem dito sobre esses textos, né? Não vamos tomar isso ao pé da letra, dizer, olha, aconteceu isso de verdade, foi desse jeito, né? Muitas vezes não, muitas vezes o texto quer relatar pra gente o surgimento desses dois povos e que foi um surgimento ilícito, né? Que foi um surgimento ilícito. Eram povos que tinham ali rixas sérias, né, com Israel. E aí muitas vezes a origem desses povos ela é colocada dessa forma para mostrar ali que não foi uma origem abençoada, né, mas que foi uma origem depravada, né, para dizer isso. No capítulo 20 vai falar de Abraão e Abimeleque. Vai dizer assim, Abraão partiu dali para a região do Negueb. Estabeleceu-se em Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia a Sara, a gente está cheio de pernilonguinho aqui, ele dizia de Sara, sua mulher, que era sua irmã. Nós vimos num outro texto lá que mostrava Abraão no Egito, que falava que ela era irmã também. Aí aqui mais um texto onde Abraão vai dizer que ela era irmã dele. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque, que era o rei de Gerara, e disse-lhe, vais morrer,
por causa da mulher que roubaste, porque ela é casada. Ai, meu Deus do céu, né? Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis mesmo perecer mesmo inocentes? Não me disse ela que ele que era sua irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão. É na simplicidade do meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta. Ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerá seguramente, tu e todos os teus. Misericórdia, né? E aí Abimeleque devolve a mulher para ele e fala assim: pelo amor de Deus, olha o que você faz comigo, né? Então, e no final aqui no versículo 17 vai dizer assim, olha: Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Existe um versículo bíblico que diz assim, olha: não toqueis naquele que me é consagrado, né? O Senhor diz que não se deve fazer mal algum contra aquele que é consagrado ao Senhor. Então, por quê? Porque aquele que é consagrado ao Senhor, ele é separado por Deus, né? E ele aceitou ser separado por Deus. Ele aceitou se consagrar ao Senhor, estar sob os olhos do Senhor, estar sob a proteção do Senhor, estar sob a guarda do Senhor, faz com que os males que tentam se voltar contra nós, que eles estejam fadados ao insucesso. Nós podemos até, meus irmãos, passar por situações difíceis nessa vida, nós podemos até passar por tribulações, nós podemos até passar por grandes dificuldades na vida, grandes coisas que nós podemos passar. Mas se nós estamos sob os cuidados do Senhor, estamos sob a proteção do Senhor, ninguém vai poder tocar em nós, ninguém vai poder fazer a nós um mal real, um mal que vai perdurar, um mal que vai nos fazer sucumbir. Nós podemos sofrer males, mas o Senhor não deixará com que nós sucumbamos nos males, né? Aqui está dizendo de um erro de Abraão, né? Abraão errou de dizer que Sara era irmã dele, embora ele depois vá justificar aqui que realmente ela era irmã dele, né? Mas ela era esposa dele. O que naquela época, né, era possível que acontecesse, né? Da realidade dos casamentos. Depois que isso vai ser melhor legislado, né? Mas foi um erro dele, porque na verdade ele quis omitir que ela era esposa dele. E aqui é o segundo texto onde isso acontece, né, na verdade. Mas o rei foi ali à sua casa, Abimeleque, a mulher dele, as servas dele, estavam sofrendo uma realidade por causa de Sara, porque Abimeleque tinha tomado Sara por esposa. E a graça aqui é que ele não tinha tocado em Sara ainda, né? Então, por quê? Porque senão a coisa ia piorar para o lado dele. Volto a dizer, né? Esses textos querem nos ensinar sempre algo. Primeiro, Abraão não precisava ter mentido, Abraão não precisava ter errado. E nós, mesmo se nós somos consagrados a Deus, né? Claro, todos nós que fomos batizados somos consagrados a Deus pelo batismo, né? E se nós ao longo da vida vamos realmente nos entregando a Ele então, e vamos dando passos cada vez mais conscientes disso, isso não significa também que a gente não vá cometer erros, né? Nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós cometeremos erros. E precisamos também ter a consciência de que nós cometeremos erros, né? Embora o nosso desejo precise ser sempre o de acertar. Mas quando nós cometermos os nossos erros, né, nós precisamos nos retratar quando Deus mesmo, Ele mostra, né? Deus mesmo aqui, Ele veio mostrar em sonho para Abimeleque que aquela mulher, ela era mulher de Abraão, né? Então muitas vezes o erro que a gente comete, ele é colocado às claras. E o erro que nós cometemos quando ele é colocado às claras é para que nós nos retratemos. Então, nos retratemos enquanto ainda há tempo.
Porque às vezes a gente passa a vida inteira, a gente acobertando os nossos erros. E a gente não tem a coragem de se retratar, a gente não tem a coragem de voltar atrás, a gente não tem a coragem muitas vezes de consertar o erro. Né? Não basta somente eu me arrepender, não basta somente eu ir me confessar, eu pedir perdão a Deus, mas se eu posso me retratar do meu erro, que eu faça. Né? Por exemplo, a pessoa foi lá e roubou alguma coisa de alguém. Né? Aí ela roubou, viu que aquilo era errado, se arrependeu, pediu perdão a Deus, foi lá, se confessou, mas precisa devolver o objeto, seja lá o que for, para a pessoa que você roubou, né? Também. Então isso é a reparação, a gente vai reparar o nosso erro. Se nós ferimos alguém de alguma forma, né, o pedir perdão, o tentar se retratar, né? Existem coisas que nós fazemos contra o outro que não é possível nos retratarmos, nós já fizemos e não tem como voltar atrás, né? Mas o máximo que nós pudermos fazer para que nós nos retratemos diante da pessoa, para que a gente possa reparar o nosso erro, que nós façamos, né? Que nós não deixemos de ter responsabilidade sobre os nossos atos. Nós vivemos num mundo de muitas irresponsabilidades e nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos amadurecer diante de Deus, amadurecer na fé, amadurecer nos nossos relacionamentos também interpessoais e que o Senhor possa nos ajudar então e nos levar, né, adiante, que o Senhor possa nos conduzir a sermos cada vez mais homens e mulheres cheios da graça dele, homens e mulheres que sabem e que desejam fazer a vontade dele. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi fiel ao Senhor em tudo, aquela que soube obedecer, para que nós saibamos também, como a Virgem Maria, obedecer ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.